Bom dia, tudo bem? Meu nome é Eduardo Francischelli, sou arquiteto urbanista e hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre cidades sustentáveis de baixo carbono. Bom, primeiramente, o que define as cidades, né? O que define a cidade ser sustentável ou uma cidade sustentável com baixo carbono? A gente vai responder essa pergunta ao longo desse nosso bate-papo, né? Bom, hoje, o que define que uma cidade seja sustentável é uma série de fatores ou uma série de pequenos fatores. Mas quais são esses fatores que são mais relevantes ou que nós podemos tratar que vai ter um impacto maior na nossa sociedade como um todo, né? Então, para nós começarmos um pouco sobre esses estudos, sobre esse diálogo, esse bate-papo, eu queria apresentar com vocês uma relação. Primeiro que a gente comece a perceber as cidades. Que a gente comece primeiro a notar, a observar as cidades e o que elas têm em comum, né? E o porquê que algo às vezes funciona em uma cidade e não funciona em outra. Bom, então vamos lá. Eu separei aqui para vocês, vamos entrar aqui no Google Maps. Quer dizer, não separei, né? Vamos fazer aqui ao vivo, que é o seguinte. Vamos ver a cidade de Seul, na Coreia do Sul aqui. Observa comigo como ela é, primeiramente, né, muito densa, muito povoada. Por mais que tenhamos aqui uma delimitação geográfica, que é o rio, repara que a cidade ela é extremamente conectada com as pontes, né? Então ela se faz uma cidade muito conectada. Por que eu peguei a cidade de Seul? Porque ela tem um alto índice de emissão de carbono, tá? Vamos dar uma olhadinha, assim, de forma bem aleatória, tá? Uma região onde tem uma concentração demográfica, que olha só. O que a gente percebe? A gente percebe que por mais que a cidade ela seja conectada, olha só, a quantidade de veículos e pistas que nós encontramos aqui para veículos automotores, certo? Então, é imensa a quantidade de CO2, por exemplo, que Seul gera. Okay? Vamos ver outra parte da cidade aqui. Ó. Olha só o tanto, né, de adensamento, de verticalização que nós possuímos em um pequeno espaço, certo? E repara como esses pontinhos aqui embaixo, como esses veículos, eles estão concentrados, né? A gente até percebe alguns veículos um pouco maiores, que podem ser ônibus coletivos, né, transporte público, mas repara a quantidade de pessoas que provavelmente habitam nessas torres aqui, né? E nessas outras regiões. Então, como que, por exemplo, um transporte público ou coletivo consegue funcionar aqui, sendo que essas ruas são demasiadamente estreitas? Vamos ver, por exemplo, nessa outra visualização aqui, né, que seria praticamente um mapa viário. Então, a gente tem, veja que não há uma forma muito conectada entre as ruas, né? Várias ruas sem saídas, então provavelmente ou com certeza o transporte público coletivo ele não vai estar permeando essas cidades, né? O que favorece com que as pessoas tenham que se deslocar a pé até uma via principal, por exemplo, ou utilizar dos seus veículos particulares, que é o que acontece na sua grande maioria. Então esse adensamento ele tem prós e contras que a gente vai ver mais para frente. Vamos ver uma outra cidade também, que ela é super desenvolvida, famosíssima, Nova York, nos Estados Unidos. Vamos ver, por exemplo, aqui próximo a Manhattan, na ilha mesmo. Vamos pegar a parte bem central aqui, próxima ao Central Park. Então repara, o Central Park ele é um parque que foi projetado, ele não é uma área verde que sobrou, né, decorrente da urbanização, mas repara, por exemplo, como Nova York também ela é muito conectada. Vamos abrir em questões aqui do mapa viário, só para nós termos uma ideia.
Repara como ela é super conectada, super desenvolvida, a gente conhece isso através, né, de filmes, de passeios, histórias, mas veja como ela também é muito parecida com Seul, no sentido de ter pontes que conectam a cidade e faça com que a cidade tenha uma malha viária super desenvolvida. Tá? Desta forma, será que essas cidades que são super desenvolvidas, super adensadas, elas conseguem, por exemplo, transformar, né, e tirar proveito, por exemplo, dessa aglomeração de pessoas e tornar isso viável? Imagina o seguinte, o que eu preciso de infraestrutura? Será que essas pessoas elas precisam se deslocar muito para conseguir suprir as suas necessidades básicas? Ou será que elas ainda precisam usar de veículos, usar de transporte público e criar essa massa de carbono excessiva que o mundo tá produzindo, né? Então, as questões que eu quero levantar com vocês é Seul, uma cidade super desenvolvida, super adensada, mas que naqueles dois trechos que a gente viu ali de forma aleatória, não parecia ser uma cidade muito conectada, no sentido de que as pessoas conseguiriam se movimentar como se fossem eixos, como se fossem usufruir do transporte público, do transporte coletivo de forma eficiente, né? Aqui em Nova York, por exemplo, vamos botar Times Square aqui, que é bem famosa. Times Square, Manhattan. Aqui, ó, próximo aqui, um pouquinho mais para baixo. Olha só, é super famoso isso aqui, né? A gente já conhece por alto, mas vamos colocar, por exemplo, bem na intersecção, a visualização aqui em primeira pessoa. Olha só, o que nós conseguimos perceber, por exemplo? É uma cidade feita para pedestres? Talvez, né? Vamos lá, vamos continuar umas pequenas análises aqui. A gente consegue notar essa infinidade de pessoas. Aqui tem um transporte público, né? Pode ser um eixo muito importante aqui na cidade, mas repara a quantidade de táxis e veículos individuais, né? Então nós temos aqui, por exemplo, uma ciclofaixa, está praticamente vazia, claro, isso aí também é um pouco de momento do horário da foto em si, né? Mas repara a quantidade de veículos formando uma fila super extensa, o que induz a gente a imaginar, a acreditar que é uma cidade que, por mais que exista essa infinidade de pessoas que estão ali a pé usufruindo, é uma cidade que foi planejada ou, né, super desenvolvida para carros, não para pedestres, não para pessoas. Apesar que as alamedas, as calçadas, elas estão aí super favorecidas com as pessoas, né, proteções aqui e tudo mais. Mas repara a quantidade de transporte coletivo. Temos praticamente 3 ônibus nessa imagem, um mais afastado lá ao fundo, e aqui atrás mais um. Então nós temos mais ou menos 4 ônibus, transportes coletivos, né? Ele repara que dentro ele não está muito ocupado ou cheio, né? Seja como achar mais viável assim a palavra. E aqui até parece uma relação um pouco mais festiva aí, né? Vamos ver uma outra localização que é famosa para a gente também. Avenida Paulista. Vou abrir qualquer endereço aqui, tá? Avenida Paulista, ok. Vamos fugir do MASP, né? Fugindo do MASP porque lá é famoso e vamos colocar aleatoriamente aqui também. Ó, Avenida Paulista a gente já conseguiu notar um ônibus transporte coletivo, bem que essa imagem foi feita por um ciclista, né? Pela posição da sombra é cedo. Vamos tentar achar uma imagem que mostra algum horário de pico, para a gente tentar ver a questão do transporte coletivo, como está sendo usufruído. Olha que bacana. Transportes de zero emissão de carbono, que são as bicicletas, né? São aluguéis. Mas repara aqui nas avenidas, o tráfego intenso. 1, 2, 3, 4, 5, 6 transportes coletivos, né? 6 ônibus, vamos chamar assim. Mas se nós aproximarmos um pouco aqui, ó,
que acontece? A gente percebe a utilização maciça de transportes individuais como os carros, né? É predominante a utilização dos veículos, olha só, causando aquelas famosas filas, engarrafamentos e assim por diante, principalmente em São Paulo, quem é da região aqui conhece. É uma cidade muito bem conectada também, se estarmos aqui e trabalharmos com essa visualização, a gente consegue perceber que é uma cidade que ela tem um fluxo, né, de vias muito bem demarcadas. Ok, então a gente viu que basicamente essas características de cidades super desenvolvidas que elas emitem muito carbono, tá? Então, Seul, Nova York, São Paulo, elas são cidades que elas têm esta pegada de emissão de carbono. Por quê? Porque o transporte coletivo talvez não seja uma situação muito eficiente. Eu conheço pessoas que moram em São Paulo e elas relatam que preferem ir de carro, mesmo sendo uma pessoa, em um único veículo, para conseguir se deslocar na cidade, que elas trabalham muito longe de onde elas moram. Então ela causa esse deslocamento e elas vão com seu próprio veículo, porque o transporte público demora demais. Então, para o tempo que elas precisam para se deslocar de transporte público, mesmo de metrô, às vezes não conseguem a conexão ideal para o ponto que elas precisam chegar, elas demoram demais, né? Então, o que? Aumenta essa taxa de carbono. Depois eu vou falar com vocês mais à frente soluções projetuais de cidades, como que a gente pode coibir isso já no projeto, como que a gente pode pensar numa cidade sustentável na criação, no papel ainda, cidade totalmente em branco, como que a gente consegue desenvolver esse pensamento sustentável, esse pensamento viável, esse pensamento de transformar a cidade numa cidade feita para pedestres, feita para as pessoas. Tá? Vamos ver uma outra cidade aqui, tá? Asiática também, Hong Kong. Né? Nós sabemos que ela é extremamente adensada, extremamente povoada. Vamos aproximar aqui. Eu não entendo muito bem essas letrinhas aqui, né? Mas brincadeiras à parte, vamos ver uma região onde ela é super adensada. Olha só o tanto de vias, de conexões viárias que nós temos aqui, por exemplo, né? A quantidade de prédios, residências, então esse adensamento urbano aqui. Vamos jogar o nosso Maps aqui. Bom, olha só, parece até uma coisa meio futurística, né? Mas repara esses elevados aqui. Vou botar o Google aqui no meio da rua. Olha só que interessante, nós temos então as passarelas, esses elevados, e nessa imagem, repara que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pistas, certo? Com um certo vazio aí dos veículos individuais, temos um ônibus lá atrás, 2, 3, aqui no outro lado tá escondidinho ali, né, 3. 4, aqui atrás do mato, 5, não sei se ele conta, mas vamos botar aí 6, 7, 8. Olha só, em uma imagem, nós temos 8 ônibus de transporte coletivo, né, para a mesma quantidade de carros, por exemplo. Lembra São Paulo? A gente acabou de ver na Avenida Paulista, era aquela fila de carros, Nova York, aquela fila de carros e alguns ônibus, alguns transportes coletivos. Hong Kong é uma das cidades que mais utiliza transporte coletivo, é uma das cidades que mais proporciona essas mobilidades urbanas que diminuem a emissão de carbono na atmosfera, tá? Então, repara como a cidade ela é conectada, é um critério muito semelhante, por exemplo, com Seul, com Nova York, são vias rápidas, mas ela já é uma cidade que oferece opções para que o usuário usufrua e utilize o transporte coletivo, né? Vamos ver uma outra cidade aqui. Ó. Repara, mesmo aquela questão do densamento, igual a gente viu, muito parecido com Seul, né? Veja a quantidade de prédios. Só que os critérios, vamos ver aqui pelas ruas. Repara que a gente já não tem tantas ruas
ou praticamente nenhuma, nesse trecho aqui em si, né? Aqui tem uma rua sem saída, mas todas elas ainda há algum tipo de conexão que leva próximo às vias rápidas, né? Então a gente consegue fazer a utilização aí de transportes públicos e coletivos, né, de forma mais eficiente. Vamos ver aqui Zurique, que é uma cidade super famosa. Por exemplo, olha só a quantidade de metrôs, né, que a gente já consegue perceber aqui, ó, as linhas férreas extremamente densas, né, já consegue fazer o quê? O transporte maciço de pessoas em alta velocidade, baixo custo, emissão de carbono baixa também. Vamos ver uma região aqui adensada. Vamos pegar uma parte populacional aqui. Aqui já está indo talvez uma área rural. Vamos pegar bem próximo à parte férrea. Vamos colocar aqui um Maps, só para nós termos uma... Vou botar para cá. Bom, aqui caiu perto de uma estação de ônibus, estava Bus Station, né? Então não vai ser tão propício ali, né? Vamos tentar achar um outro ponto. Aqui uma região meio comercial. Vamos ver como que o transporte lá está se desenvolvendo. Repara como é curioso, tá? Bicicletas. Olha como é curioso, né? Carro elétrico. Vamos avançar um pouquinho para cá. Ó, mais 2 bicicletas aqui. Né? Então, repara, as calçadas elas já têm um meio-fio rebaixado, que favorece a acessibilidade, por exemplo. Né? As vagas dos veículos aqui, elas têm uma certa pintura, ou seja, você não consegue ocupar toda a determinação, né? Ela tem uma segregação ali por cores, deve ser talvez uma reserva específica para uma finalidade, talvez idosos, coisas semelhantes. Olha só, praticamente estacionamento para bicicletas, né? Olha, então assim, a gente já consegue notar que a cidade ela já é planejada para que você tenha um conforto ao andar, né, de bicicleta, que você favorece os pedestres. Olha só, outro estacionamento de bicicleta, né? Estacionamento de bicicleta, assim, em todos os locais, né? Vamos ver essa via aqui. Será que o Google consegue chegar ali? Não está aparecendo para eu clicar. Mas é engraçado, né? O ritmo que a cidade se encontra. Então, repara, Hong Kong, super desenvolvido, pensando no transporte público. Zurique, pensando no transporte das pessoas, com emissão zero de carbono. Então, o que a gente consegue resumir dessas 5 cidades que foi Seul, Nova York, São Paulo, Hong Kong e Zurique, né? É uma questão cultural, é uma questão do incentivo do governo, do incentivo das próprias pessoas em utilizarem esses meios públicos, vamos voltar aqui no Maps, para que elas se locomovam, olha aí, de forma sustentável, de forma viável. Vamos fazer uma busca aqui, tá? Vamos rapidamente, olha só. Quanto uma pessoa produz de carbono? Quanto uma pessoa produz de carbono? Uma pessoa emite 1,6 toneladas ao ano. Vamos mudar aqui. Quanto carbono uma pessoa produz? Que foi a minha pesquisa anterior aqui. Está falando que cidades desenvolvidas acabam produzindo mais, mas tem essa aqui, iniciativa verde. Vamos ver o que é essa iniciativa. Olha só, calcular a quantidade de carbono que a gente utiliza. Isso aqui é interessante, tá? Eu vou fazer um teste aqui com vocês de uma mudança que eu resolvi
tomar uma atitude antes da pandemia agora, tá? Vamos lá. Consumo da sua energia. Bom, eu vou botar aqui 300 kW mês. Se eu consumir 300 kW mês, que eu não lembro qual é a minha fatura agora, eu estou produzindo quase 500 quilos de gás carbônico. Como que eu posso trabalhar isso de forma sustentável? Por exemplo, minha residência, apartamento, né? Mas quem tem a opção de placas solares é um investimento a médio e a longo prazo, né? No Brasil hoje ainda é um pouco caro isso, mas onde eu quero chegar com vocês está aqui, ó, transporte individual. Essa aqui, deixa eu apagar aqui em cima. Essa aqui foi onde eu tive a maior mudança e eu sinto os impactos benéficos para mim até hoje. Eu vou colocar aqui, ó, o meu modo de transporte, que era carro, ok? A média era o seguinte, a minha esposa ela ia para o trabalho, que fica a 5 quilômetros aqui de casa, então ela ia e voltava, 10 quilômetros. Quando ela chegava do trabalho, no período diurno, eu ia para a faculdade dar aula à noite, e era muito próximo do trabalho dela, tá? Dava uma média de 4,7 quilômetros o meu deslocamento. Então, indo e voltando seria aproximadamente 9,4. Para arredondar, ela anda 10 e eu andava 10 também por dia. Então, nós dois andávamos 20 km de carro por dia, ok? O nosso carro ele é 1.5, 16 válvulas, está aqui. Ó. Então, para eu ir para o trabalho e voltar em um dia, né, eu e a minha esposa, a gente consumia 24,82 quilogramas de CO2, tá? O que é muito. Então, isso aqui, ó, multiplicado por 5 dias da semana, 100. E multiplicado, né? Então seria 20 km por dia, vezes 5, e agora vezes 4. Ó, aproximadamente 400 quilômetros, tá? Isso andando, né, numa situação aí confortável. Aí você, final de semana, você tem que ir no supermercado, você tem que talvez fazer algum trabalho fora, visitar. Eu sei que a gente acabava consumindo, tá, em média, 600 quilômetros por mês. Isso pelo odômetro do carro, é uma média que a gente trabalha aqui em casa. Então, repara, a minha taxa, cadê 1.5? A minha taxa de, não troca não. Minha taxa de contribuição, né, vamos dizer assim, é em torno de 740 quilogramas de CO2. Imagina isso numa cidade com 500 mil habitantes, que é o nosso caso aqui em Porto Velho. Então, eu saí de uma escala global com vocês, agora estou vindo para minha escala aqui regional, tá? No meu contexto, só para exemplificar isso para vocês. Agora, o que eu fiz durante a pandemia, tá? Comprei uma bicicleta para mim e uma para minha esposa. Só o custo de combustível que nós temos, provavelmente, se eu for realmente calcular aqui o gasto com combustível, a gente eliminou praticamente já o custo de uma dessas bicicletas que nós adquirimos. Então, olha só, agora o que nós estamos utilizando? Nós estamos utilizando, em vez do carro, nós estamos utilizando a bicicleta. Zero emissão de carbono. Tá? A gente ganha com saúde, é um exercício diário, é pouco. A gente ganha em questões ambientais, sustentabilidade. O trânsito ele flui melhor porque estamos tirando um carro para uma pessoa da rua. Professor, mas por que o senhor não usa transporte coletivo? Porque na rota que eu preciso não tem a opção. Eu teria que usar um transporte coletivo que me jogasse para um outro lado da cidade, totalmente distante, contramão, e depois eu voltasse para o meu trabalho, né? E na volta também. Então, de carro é muito mais rápido. De bicicleta eu levo o mesmo tempo que eu levo de carro. Olha só, tá? Por conta do trânsito mesmo. Então, é algo assim a se pensar no que a gente tem como hábito, né? Agora vai multiplicando esse seu hábito para uma família, um condomínio, um bairro, uma cidade de porte maior,
E a gente vai vendo como essas nossas pequenas atitudes elas conseguem melhorar drasticamente o ritmo da nossa cidade. Então vamos voltar aqui, carro, 600 quilômetros, olha só, 750, né, quilos, ou seja, em um ano, isso aqui vezes 12, vamos fazer bem exatamente aqui. Vamos lá, 744,48 vezes 12, olha só, arredondar 9 toneladas de CO2 produzir. É claro, está chovendo, às vezes eu preciso levar algum equipamento, eu preciso transportar alguma coisa, eu me desloco de carro. Mas hoje o carro está aqui, né, na garagem. Então, assim, a minha utilização com o veículo é quando eu preciso transportar algum peso, supermercado e assim por diante, né? Ou com chuva. Então é muito interessante essa calculadora de CO2 aqui, para nós termos esse despertar, né? Existe uma finalidade, vamos ver aqui, cidades compactas. O que seriam essas cidades compactas? Cidades compactas, deixa eu ver se uma imagem vai conseguir representar o que eu quero dizer. Essa imagem é muito boa, tá? Então aqui, ó. Estímulo de transporte não motorizado. Lembra Zurique? Cara, sensacional. Cidade exemplo, né? Que promove esse tipo de ação. Desestímulo, melhoria do transporte público. Então, o que acontece? Se eu tenho um ônibus que consegue transportar ali 50 pessoas, 2 ou 3 carros vai ocupar a mesma área de um ônibus, né? Então, o favorecimento do transporte público em rotas mais viáveis, que trabalham às vezes com terminal de integração, com terminal de apoio, começam a favorecer a sua cidade para que isso flua de uma forma melhor, né? Então a gente saiu aqui das pesquisas globais e a gente está chegando agora a um pequeno consenso. O que eu quero mostrar para vocês é que existe muita rixa entre cidades compactas, densas, verticais, e cidades que são mais esparsas. Então o que acontece? Vamos citar dois exemplos aqui. Hong Kong, uma cidade super verticalizada, super densa, mas que aparentemente, eu não conheço lá, a gente tem a demanda de infraestrutura toda muito próxima uma da outra. O que acontece com uma cidade compacta? Vamos supor uma quadra. Imagina uma quadra ideal, autossuficiente, onde você não precisa se deslocar. Você trabalha home office, você consegue resolver grande parte dos seus problemas. Na sua quadra, faltou alguma coisa na sua casa? Por exemplo, você está em casa à noite e quer fazer um lanche. Você não encontra o que você quer comer. Se você descer da sua casa ou do seu apartamento e for na rua, você vai encontrar um mercado de bairro, um mini mercado, uma padaria, você vai encontrar farmácias, mini centros comerciais. Então, nessas cidades que são mais intensas, mais desenvolvidas, vamos botar entre aspas aí, a gente consegue uma demanda de mercado, uma demanda de infraestrutura que supre a nossa necessidade pontual sem ter que a gente faça um deslocamento muito grande. Tá? Então isso favorece para que, por exemplo, eu possa estar indo a pé comprar um lanche à noite e tá ok, finalizou aí a minha necessidade, né? Eu preciso ir no mercado fazer uma compra mais densa para o mês. Ok, você vai se deslocar pouco, né, com o seu veículo para conseguir fazer a compra das suas necessidades também. Agora imagine uma cidade esparsa. O que acontece quando a gente fala sobre cidades sustentáveis? Vamos botar aqui, cidades verdes. Eu quero ver se a imagem que eu estou na minha cabeça aparece. O que acontece quando nós falamos em cidades verdes? Parece que é aquela cidade jardim, aquela cidade espalhada, sustentável, que todo mundo produz os seus alimentos, né? Aquela coisa, às vezes, utópica. Existem algumas cidades ecovilas, por exemplo, que elas conseguem trabalhar dessa forma. Mas imagina cidades verdes, cidades sustentáveis.
Sustentáveis. Vamos ver se essa tag aqui vai me ajudar a explicar o que eu quero falar com vocês. Cidades sustentáveis. Vou tirar esse no mundo aqui que fica muito abrangente. Cidades sustentáveis. Vamos botar um rurais aqui. Qual é a minha ideia? O que eu quero para vocês? Cidades que elas não são conectadas, que elas são esparsas e que elas, teoricamente, cada um produz o seu próprio material de consumo. Vamos ver isso aqui. Não é isso, né? Mas aqui nós temos uma mini cidade, ou um bairro, alguma coisa do gênero, onde existem aqui plantações, que nós estamos vendo, né? Onde existe uma pequena vila. Vamos ver ecovilas. Talvez seja o que nós estamos buscando. Talvez o que eu quero mostrar para vocês pode ser representado através de uma ecovila. Sustentabilidade, ecovila. Não está vindo exatamente, mas deixa eu ver. Essa maquete ela representa bem. Imagina então um local autossustentável, ok? É uma cidade que ela é retirada, né, afastada, fora aí da parte adensada da cidade, e ela tem a tendência de ser autossuficiente. Então aqui, ó, telhados verdes, plantações, jardins, né? Mas de alguma forma, será que todos esses elementos aqui são realmente sustentáveis? Né? Ou será que essa mão de obra, alguns materiais aqui vieram de fora? Né? Lembrando os 3 pilares da sustentabilidade, né? Social, econômico e ambiental. Então, será que ele cumpre esses 3 papéis? Né? Ou será que é algo mais utópico um pouco? Então, imagina que a gente tem uma ecovila afastada da cidade, mas ela não é autossuficiente. Quando essa ecovila ela não consegue ser autossuficiente e as pessoas têm que se deslocar dessa ecovila e ir até o centro urbano comprar os seus materiais, olha esse deslocamento, né? Como que as pessoas elas acabam talvez criando uma certa teoria que na prática ela acaba funcionando em alguns critérios e outros critérios não. Então, por exemplo, vamos falar sobre tratamento de água. Será que a água nesses locais é viável? Será que 100% potável? Ou precisa trabalhar com alguma parte química para fazer o tratamento dessas águas que já existe um tratamento na cidade? Efluentes e esgotos. Será que quando a gente está nessa ecovila, realmente o esgoto ali está sendo bem tratado, como numa cidade? Por exemplo, na minha cidade só tem 3% de tratamento sanitário, ok? Então isso é precário demais, né? Não tem como a gente pensar diferente, né? Só dizer que é precário já é o suficiente. Então, às vezes, nessas ecovilas existem fossa seca, fossa séptica, aquela fossa com bananeira, evapotranspiração. Existem métodos que eliminam todo aquele processo industrializado do tratamento de esgoto das grandes cidades, né? Vamos supor agora que haja 3 pequenas ecovilas que se convivem e se complementam mutuamente no ecossistema. Seria ideal, né? Então, cada uma é responsável pela sua água, pelos seus dejetos, pelas suas águas cinzas, por utilização do solo de forma mais consciente, e elas acabam, de uma certa forma, trocando energia entre elas e conseguindo se tornar sustentáveis. Isso seria o ideal, seria o viável, né? Então, por exemplo, essas questões de nós trabalharmos com uma cidade extremamente densa, nós temos todas as infraestruturas, tudo que nós precisamos ali de saneamento, água, luz, esgoto, todos os confortos, modernidades em uma quadra. Agora, para eu conseguir ter tudo isso, acesso à saúde, segurança e tudo mais, no campo, vamos chamar assim, eu vou precisar de uma infraestrutura que ela seja um pouco mais espalhada, tá? Porque se a gente perceber como que essas
essas ecovilas, que é o exemplo que a gente está trabalhando agora, elas funcionam com a terra. Então, elas precisam de área, precisam de respiro e, principalmente, eu não posso trabalhar sendo, por exemplo, monocultor, certo? É como uma floresta. Uma floresta você não encontra lá, por exemplo, somente uma espécie de vegetação. Você tem árvores extremamente altas, você tem árvores, entre aspas, ali, vegetações, orquídeas que se nutrem dessas árvores, vegetações, animais que estão no topo das árvores, animais que caminham entre elas. Então, existe sempre uma mistura, uma integração. Tá? E para que uma ecovila seja viável também, precisa dessa integração e numa área muito grande. Né? Então, essas questões, como pensar e como planejar uma cidade, é que a gente vai começar a abordar agora, tá? Estreitando mais o nosso funil e se encaminhando para um ritmo mais de encerramento aqui. Bom, o fato das cidades serem sustentáveis com baixo carbono, elas, como eu falei no começo, é uma questão um pouco mais cultural. Então, deixa isso aqui aberto. O que seria mais viável? Uma cidade verticalizada e desenvolvida, Hong Kong ou Zurique, onde as pessoas têm acesso a, vamos botar assim, a tudo, ou onde as pessoas elas conseguem produzir tudo, né? É claro que para manter Hong Kong, manter Zurique, obviamente existem campos, existem produções agrícolas em volta, né? E pequenas indústrias também. Mas o índice para uma cidade ser sustentável é se ela é uma cidade que ela é mais poluente ou menos poluente, ou se ela é uma cidade que ela consegue trazer mais benefícios ao meio ambiente, ou seja, diminuição dessas produções de taxa de carbono em relação aos usuários, né? Eu como usuário, junto com a minha esposa, 750 quilos de carbono mês, né? Agora a gente consegue emitir quase zero, né? Por que quase? Porque a gente ainda usa o carro para algumas finalidades pessoais, profissionais e assim por diante. Mas a gente consegue reduzir muito. De 9 toneladas por ano, a gente consegue reduzir. Vamos fazer uma brincadeira aqui? Eu consigo, por exemplo, o mercado ele fica a 1,2 km aqui de casa, tá? A rua tem 800 metros. Então eu vou andar 2,5 km. 2,5. Ele não deixa. Vamos botar 3. Vamos ser pessimista aqui. Eu vou no mercado ou toda semana, onde eu compro o necessário para eu abastecer as minhas refeições semanais para não haver desperdício, ou eu vou a cada 2 semanas, tá? Isso depende. Mas se eu for no mercado e de volta ali 3 quilômetros e for 4 vezes, eu vou 12 vezes no mês, né? 12 quilômetros no mês. 12 vezes 12 vai dar 144. Então eu andaria, vou arredondar aqui, 150 quilômetros por ano para ir ao supermercado de carro. Então, daquela minha taxa de 9 toneladas de carbono, não chega a 200 quilos, tá? Então, assim, é uma redução grotesca através de pequenas atitudes individuais, né? Olha que interessante. Eu quero deixar agora aqui com vocês um modelo de cidade, tá? Brasileira, chamada Cidade Universitária Pedra Branca. Cidade Universitária Pedra Branca. Esse aqui, tá? Busquem aí para vocês darem uma olhada. Vamos botar imagens só para eu contextualizar vocês. Bom, a Cidade Universitária Pedra Branca, ela foi construída em volta de uma universidade. Essa universidade, ela criou um polo totalmente afastado da cidade, isso há anos atrás, tá? Há uns 20 anos atrás, criou um polo hiper afastado. Repara aqui, ó, é próximo a Florianópolis, tá? No município ali de Cidade de Palhoça. Aqui, nessa beira-mar, existe a BR-101, que ela corta o litoral brasileiro norte-sul, né? E era a parte mais, vamos dizer assim, desenvolvida. Tá? E a parte ao fundo lá da imagem, as montanhas que você vê ao fundo da imagem, é Florianópolis.
Nessa área verde aqui, era tudo pasto, né? Era uma área totalmente desvalorizada, onde as pessoas não queriam lotear, não queriam urbanizar, né? Urbanizar. Foi feito um projeto, que é este projeto aqui, né? E este centro aqui, ó, é o Centro Universitário Pedra Branca, tá? Não é aqui onde fica a universidade fica próximo, tá? Então, Pedra Branca, ela cresceu, tudo isso aqui é Pedra Branca, tá? A faculdade, ela fica nesse campus aqui, e ao lado, esses prédios, tá ok? Deixa eu ver se eu acho aqui algumas imagens. Ó, essa aqui é um render, uma imagem. Deixa eu buscar para vocês uma referência aqui no YouTube. Eu gravei no início desse ano, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eduardo Francischelli, urbanização. Bom, eu gravei exatamente, fui nessa cidade para conhecer e gravar para os meus alunos sobre o que é urbanização. Então, olha só, eu não vou deixar rodando o vídeo, né? Mas repara o seguinte, nos critérios, depois você dá um play, assiste, tá? Busca Eduardo Francischelli, que é o meu nome, e coloca urbanização, vai vir esse vídeo. Nessa cidade aqui, você vai começar a ver critérios. Eu vou deixar rodando aqui só um pouquinho para você entender o que eu estou querendo mostrar com vocês. Repara nesse trecho aqui da imagem, tá? Eu vou pulando um pouquinho, mas depois vocês assistam com calma. A rua, ela é nivelada com a calçada, ok? Ela tem os caimentos. O caimento leva entre o passeio e a via pública para uma canaleta. Essa canaleta faz toda a drenagem superficial, então evita aquelas cidades que chovem e alagam, cidades muito planas. Então, por exemplo, professor, eu moro numa cidade onde é tudo muito plano, como é que eu faço a drenagem superficial? Através de cálculos, né? Então, cálculos e especificação de materiais, principalmente, né? Também a educação das pessoas em não colocar o lixo na rua já é um grande avanço, né? Então, por exemplo, essa drenagem aqui, feito ao longo da via, facilita porque a água não precisa escoar por uma boca de lobo, né? Você tem uma área de captação superficial imensa, que é essa canaleta que vai de fora a fora aqui, na joia, depois cai na galeria pluvial e existe um rio aqui nos fundos, né? Se vocês conseguiram lembrar na imagem, na primeira imagem que eu mostrei, vocês vão notar isso. Mas repara como a cidade ela é conectada e pensada para pedestres. As pessoas aqui elas conseguem se deslocar inteiramente a pé. Vou botar alguns trechos aqui, ó. Olha só. Essa cidade ela foi feita para pessoas. Repara como as calçadas são extremamente largas, né? Há um monitoramento, uma segurança que privilegia com que as pessoas possam estar nas ruas. Então toda essa área comercial embaixo também chama com que as pessoas utilizem os espaços urbanos, né? Estacionamento rotativo, muito semelhante ao que nós vimos em Zurique, estacionamentos para bicicletas e tem muita área para o pedestre ficar com família, por exemplo. Aqui é um sobrevoo que eu fiz com o drone, mostrando toda a infraestrutura. E repara como
a própria cidade, os empresários, as pessoas em si, elas têm a preocupação de que cada unidade habitacional, prédios comerciais, seja o que for, trabalhem com o seu cuidado com a sustentabilidade, em placas solares, em diminuição de emissão de carbono e assim por diante, né? Então, todas essas ações, né, tudo isso aqui, o que que era? Era um local onde ninguém queria ir morar na Pedra Branca, tá? Hoje, um lote residencial, ele custa mais de 300 mil reais e é um padrão altíssimo, tá? O que que aconteceu? Eu não estou dizendo que é importante ou que é necessária especulação imobiliária, mas eles transformaram um local onde culturalmente era desprezado pelas pessoas, que aquilo ali era uma fazenda, um alagadiço, mas que através dos estudos topográficos, por exemplo, do local, eles conseguiram fazer o quê? A urbanização, o loteamento, o parcelamento do solo de forma eficiente, de forma sustentável. Repara, esse caminho verde aqui atrás, ó, toda a drenagem da cidade passa por esse caminho verde aqui atrás. A universidade, ela está aqui nesse meio e em volta é tudo residencial. Então, as pessoas, elas podem se deslocar a pé, de bicicleta, elas não precisam de veículos aqui. Esses veículos que a gente vê na imagem são das pessoas que trabalham fora e vão para lá. Como é uma cidade universitária, cidade universitária Pedra Branca, existem linhas de ônibus com uma frequência absurdamente alta, que vão nos horários de pico, principalmente, para levar essa demanda de trabalhadores e estudantes indo e voltando. Essas construções aqui são grandes startups, são grandes empresas que trabalham nesse polo Pedra Branca, que virou uma referência para a gente não, para os moradores, na questão aí de sustentabilidade, a questão de polo tecnológico, né? As próprias construções, o estilo das construções, trabalhando com essas marquises, elas favorecem que as pessoas fiquem embaixo, abrigadas do sol, da chuva, né? Então, é algo assim que a urbanização, os estudos preliminares, desenvolveram uma cidade viável aqui no Brasil, né? Então, elas favorecem com que as pessoas trafeguem, caminhem, em que as pessoas usufruam dos espaços públicos de forma assim, de vivenciar aqueles espaços e estar em contato tanto com meios sustentáveis quanto com meios mais desenvolvidos. Nesse segundo vídeo, já é uma questão um pouco mais residencial da própria Pedra Branca, tá? Então, repara, como aqui nós temos a universidade ao lado direito, e veja a parte topográfica como foi bem explorada. Né? Então, tudo isso, e ao fundo, repara, que no fundo era onde a parte existente agora já está conectada com essa nova cidade, vamos dizer assim. Deixa eu achar aqui a imagem que mostra. Aqui não vou perder tempo buscando essa imagem com vocês. Mas a importância desses pequenos estudos topográficos vai começar a trabalhar agora na criação do projeto. Então, para finalizar, eu vou deixar outros 2 vídeos com vocês, tá? Que Eduardo Francischelli. Você vai botar aqui, ó, topografia. Eu vou diretamente, tá, basear nesse vídeo aqui, ó, topografia aplicada à arquitetura e urbanismo, parte 2, tá? Assista a parte 1 e depois a parte 2. A parte 2 já é a resolução do projeto. É um levantamento topográfico que vai comprovar a eficiência de um estudo de loteamento baseado em sustentabilidade, tá? Então, eu quero deixar com vocês o convite para vocês utilizarem todo esse vídeo e
conseguirem aprimorar o porquê dessa geometria, o porquê do desenvolvimento dessa cidade, como que essa cidade aqui ela foi planejada, tá? Baseado em critérios de sustentabilidade e topografia. O conceito que a gente precisa trabalhar é fazer com que haja infraestrutura e haja a participação das pessoas. Tá? Se a gente conseguir unir esses dois conceitos, a gente vai ter uma cidade modelo, por exemplo, como Pedra Branca, que foi nascida, desenvolvida a partir do zero. Uma cidade que ela supre as necessidades do homem, ela supre as nossas necessidades como usuário, e elas ainda trazem benefícios que favorecem com que as pessoas estejam na rua. Favorecem Zurique, com que as pessoas utilizem o sistema de transporte de zero carbono, ou Hong Kong, que utilizem o máximo de transporte público possível, eliminando a queima de combustíveis fósseis, né? Então lembra, nós trabalhamos em escalas globais, nós trabalhamos em escalas mais regionais, e agora estou trabalhando com vocês como se fosse uma tela em branco, né? O papel do arquiteto urbanista no desenvolvimento sustentável das cidades é pensar como que aquelas pessoas vão usufruir daqueles pequenos espaços e se aquele espaço ele está sendo favorecido para carros ou se aquele espaço está sendo favorecido, por exemplo, com grandes calçadas, alamedas, locais onde as pessoas possam utilizar tanto no sol quanto no frio, no calor, na chuva, se aquelas pessoas conseguem se abrigar. Então, quando eu fui gravar lá na Pedra Branca, para mostrar aquele espaço para vocês, tinha recém chovido, mas chovido muito, 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 muito. Então, assim, fui de carro, porque eu estava fora da minha cidade, liguei o GPS, o para-brisa estava assim na última velocidade da palheta, porque estava chovendo muito. Falei, cara, não vai ficar legal a gravação, a cidade vai estar toda encharcada, toda molhada. E eu cheguei lá, tinha pontos de alagamento, mas como são pedras, né? Talvez o assentamento da pedra não ficou muito bem instalado. Mas repara no vídeo sobre urbanização que existem pontos que está seco. Por quê? Porque a drenagem especial funcionou perfeitamente. Então, esses pequenos conceitos a gente tem que começar agora a replicar nas cidades. Né? Muito obrigado. Meus contatos é Eduardo Francischelli, igual você viu aqui no canal. Na descrição dos vídeos tem todos os meus contatos, e-mails. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem compartilhar um pouco aí do seu conhecimento, é interessante. Então eu deixo aqui o meu agradecimento à Laís, que fez esse convite para participar desse congresso do Climate. Então, deixando com vocês, deixa eu só... Um sincero agradecimento por poder participar e deixar um pouquinho do que eu conheço sobre como que as cidades se planejam, né? Então, eu poderia estar me alongando um pouquinho mais e mostrando aquele vídeo sobre a topografia para mostrar para vocês o estudo inicial a partir do zero, levantando quais são os dados topográficos, armazenando esses dados topográficos e cruzando várias informações. E a partir desse cruzamento de várias informações, eu trabalhei critérios bioclimáticos, critérios de sustentabilidade, critérios que envolvem com que cidades se tornem favoráveis para as pessoas. Então, a reunião desses critérios, o papel do arquiteto, o papel do urbanista, é pensar no coletivo, não é pensar somente no custo, o que é mais viável. Porque, por exemplo, hoje fica mais viável você fazer talvez um sistema de transporte viário, uma malha retangular, mas se nós aproveitarmos a topografia e fizermos uma malha orgânica, a gente consegue melhorar a questão de drenagem superficial, resíduos de construção, a gente consegue melhorar a sustentabilidade como um todo. Né? E a gente tem que pensar sempre como um todo. A gente não pode pensar numa solução imediata, a gente tem que pensar sempre numa solução sustentável e a médio e a longo prazo. Por quê? Porque a gente vai conseguindo mudar o hábito das pessoas que habitam aquele local e gradativamente essa cultura ela se expande e a gente consegue trabalhar de forma
harmoniosa, tá, com o meio ambiente, entrar em sinergia com o meio ambiente. Obrigado pelo convite, Laís, por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês na Youth Climate Leaders. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou aberto a sugestões. O meu muito obrigado e até a próxima.